Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando na lição número 1 desse terceiro trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós nunca vimos na história da Igreja um ataque tão ferrenho como estamos passando nesta última, principalmente nesse século 21, século 20 e agora século 21, intensificou os ataques de Satanás contra a Igreja do Senhor Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Timóteo, na primeira de Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós vemos que esta última hora, quem te alertou não foi o apóstolo Paulo, mas foi o Espírito Santo, que expressamente, de uma forma verídica, convincente, real, dizendo que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Nós estaremos abordando no curso desse trimestre aquelas pessoas que apostataram da fé, que desacreditaram do Evangelho. É os chamados desigrejados. Nós vamos ver que faz parte da apostasia desta última hora. Dando ouvidos à doutrina de demônios, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores são espíritos malignos, dando ouvido a ensinamentos satânicos, como nós temos visto hoje, com o advento da internet, a facilidade. Nós vemos pessoas dizendo que Lúcifer é Cristo e coisa parecida, coisas estranhas, coisas perigosas, estão sendo dito a céu aberto para quem quiser ver e ouvir. Mas tudo isso é ataque de Satanás. E nós estamos vendo as pessoas que vão, por assim dizer, menosprezando a palavra do Evangelho, a doutrina da santidade, a doutrina da santificação. Então as pessoas estão menosprezando as doutrinas fundamentais, os princípios bíblicos. E nós estamos vivendo verdadeiramente o que o profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 24 e no versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido a lei, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Estamos vivendo a fase onde a aliança eterna está sendo quebrada pela prática dos homens. E esta é a tônica das lições que nós teremos nesse trimestre. A tônica destas lições. Nós vamos ver a lição de hoje. Ela está falando, a palavra-chave é a sutileza. O que é a sutileza? De forma sorrateira, de forma aparentemente boa, porque Satanás ele nunca se apresenta de chifre e de rabo. Satanás nunca apresenta num cenário onde o fogo do inferno, aquela cena de horror é aparecida. Não. Ele apresenta como um jardim, ele apresenta como um cenário de paz, como um cenário de calmaria, com palavras bem colocadas e às vezes música suave para captar a atenção do incauto. E agora, de repente, aquela mensagem maligna entra no seu subconsciente e de repente a pessoa começa a sofrer as consequências do ataque maligno. O tópico primeiro vai falar a sutileza do ataque. Depois, o alerta. O tópico primeiro está dividido em 3 grupos.
a sutileza do ataque, o alerta para o povo de Deus, a igreja na reta final. Nós temos aqui o comentarista, ele fala que a sutileza, como que é a sutileza? A sutileza de Satanás é trazer uma falsa moral, para levar a pessoa a quebrar princípios. Por exemplo, no Brasil inteiro tornou-se notório um assassinato de um feto no ventre da mãe, uma criança no ventre da mãe com 7 meses. Isto é assassinato. As pessoas armaram uma retórica para proteger a mãe que ainda era uma criança. E então fizeram toda aquela celeuma na mídia, fizeram todo aquele levantamento e até para incriminar a juíza que tentou proteger a vida da criança. A legislação brasileira, ela diz que a personalidade é adquirida com o nascimento, com vida, a personalidade. Mas a pessoa ainda no ventre materno, ela tem direito à sua personalidade. Assim, a teoria jurídica brasileira, ela adotou a teoria concepcionalista, ou seja, a pessoa ainda não adquiriu, a criança no ventre materno, ainda não adquiriu a personalidade jurídica, mas ela tem o direito à personalidade, os direitos do nascituro. Isto está garantido no esboço da nossa legislação, dessa teoria concepcionista. No entanto, o que nós estamos vendo, o ativismo e progressismo que tem atuado, insuflado por Satanás, e levou à morte, o assassinato desta criança de 7 meses antes que nascesse. Aí nós vamos ver que a situação para a pseudo-proteção não é uma proteção, mas é um agravamento para o emocional e psicológico desta pequena mãe, que não teve o devido cuidado dos seus superiores, dos seus pais, das suas mães, dos familiares, das pessoas que deveria velar para o bem dela. E aí ela veio a ter este abuso e enfrentar esta gravidez precoce. Mas agora, o que eu estou falando? Eu não defendo nenhuma coisa e nem outra. Não defendo nenhuma e nem outra. Mas, se fosse levar a público, ao invés de matar, de assassinar a criança no ventre, por que não impor a pena de morte ao agressor? Não, se falar isso é um absurdo, porque o agressor não pode morrer, quem tem que morrer é o inocente. Então nós vamos ver que as pessoas estão caindo naquilo que o Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte: coa um mosquito e engole um camelo. Esta é a sutileza do ataque de Satanás. Nós vemos ainda que esses ataques, eles não param, eles são sutis. E a igreja, na reta final, nós temos que ser alertado todos os dias acerca destas sutilezas. Nós observamos que Satanás, ele procura, de uma forma em nome do bem, impor e praticar o mal. Nós vemos, eu fiz uma anotação aqui em Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, que faz parte inclusive aqui do texto da nossa lição. Ele fala, últimos tempos, era da igreja, últimos dias, isso aqui nos últimos dias. Então nós damos aqui essas expressões, tanto usadas em Timóteo, como em Atos dos Apóstolos, como em Romanos. Nós vemos que é uma referência à era da igreja, a esse tempo final onde nós estamos. A profecia ela é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Então, nós estamos no tempo final da história do cristianismo, da história da igreja de Cristo na terra.
Aí nós vamos ver os ataques, como que Satanás ataca a igreja. Nós vemos duas formas. Primeiramente, no sentido espiritual. Satanás ataca no espiritual e também no moral. Hoje, uma das maiores causas de suicídio nos países ricos, nos países de primeiro mundo e até mesmo aqui no Brasil, nesse período pandêmico que nós, graças a Deus, vencemos, somos dele sobreviventes. Nesse período, houve um grande acréscimo de suicídio no meio do povo. Em especial na classe jovem. Esses suicídios aconteceram em grande escala no meio dos jovens. Este é um ataque suicida, é um ataque espiritual. A depressão que leva a pessoa à prática e a aprofundar-se no caminho tortuoso do crime, da prostituição, para agradar este ou aquele. E nós vemos, isto tudo faz parte do ataque de Satanás. Também na área moral, nós vamos ver o ataque na área moral. A prática do mundo hoje, não estamos pagando aqui de os sincerões, os santarrões, não, mas estamos aqui em defesa, apresentando o que diz a palavra do Senhor nosso Deus, que essa questão moral, hoje, é comum ver ministros do Evangelho se divorciando por qualquer motivo, ministros do Evangelho se divorciando por questões bestas, que recusa buscar o auxílio do pastor, do seu líder maior, e acaba tomando decisões precipitadas. E tudo isso é uma marca que está inserida na igreja. A Bíblia diz, bem claro, na parábola das 10 virgens, lá em Mateus, capítulo 25, que à meia-noite haviam 10 virgens aguardando a manifestação do noivo. 5 delas eram loucas, 5 delas eram prudentes. As prudentes levaram azeite de reserva, mas as loucas não tinham reservas. Mas à meia-noite, todas, tardando o noivo, todas adormeceram. Porque o tardar é diferente de atrasar. O Senhor Jesus, ele não é atrasado, ele tarda com propósito, com objetivo. O Senhor Jesus tem um objetivo no tardamento da sua volta. E aqui nós vemos, tardando o noivo, todas adormeceram. Mas quando nós vamos para o capítulo 13 de Mateus, que nós vamos ver lá a parábola do trigo e do joio. Ali nós vemos que o Senhor semeou o trigo no seu campo. E, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou no meio dele o joio. Aí cresceu as plantas, e de repente apareceu o joio no meio do trigo. E alguém disse, mas Senhor, tu não semeaste somente o trigo, por que agora o joio? E o Senhor responde, foi o inimigo quem fez isso. Hoje estamos vivendo esta fase da dormência espiritual, e ali o joio não será, mas ele já foi semeado no meio do trigo. E o Senhor diz, não é bom que eu arranque o joio, para que depois também com ele não venha arrancar o trigo. Situações complexas, de famílias, com pecados horrendos, que o pastor com muita sabedoria terá que tratar a situação para não perder o crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é acobertar o pecado, não é colocar pano quente, mas ter a sabedoria dos céus para tratar cada caso pela direção do Espírito Santo. Nós vemos que esta é a sutileza do ataque de Satanás nas questões morais. E agora nós vemos ataque de natureza espiritual e vemos o ataque de natureza moral.
está cheio de situações onde as pessoas estão envolvidas sob ataque de Satanás. Mas nós temos uma saída. Alguém pode dizer, mas qual a saída? Nós temos uma saída, mas o ataque não para aí. Quais são as esferas do ataque? Nós vamos ver o ataque na esfera religiosa. O ataque na esfera religiosa é o projeto de poder de muitos líderes, que transforma a liderança eclesiástica em um patrimônio de família, uma empresa de família. Nós sabemos que na antiga aliança, o sacerdócio aarônico foi instituído por Deus, e todos os seus descendentes eram sacerdotes em potenciais pela ordem da primogenitura de cada um deles. E assim eram escolhidos os sacerdotes e os sumos sacerdotes, somente da casa de Arão. Mas agora o Senhor Jesus, ele veio num outro sacerdócio, que não é dessa terra. Ele veio no sacerdócio espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem aarônica, mas é segundo o Espírito de Deus. E esse sacerdócio espiritual, ele não é herdeiro, não é herdado por membros da família. Pode ser, pode, não há problema algum de haver os filhos sucederem os seus pais. Mas existem quadros, existem situações que uma certa feita, conversando com um pastor, e o pastor, ele dizia, olha, o presidente pediu para que eu mudasse de campo, e que eu deveria entregar o campo para assumir determinado outro campo. Eu falei, mas irmão, obedeça. Obedeça. O mesmo Deus que está agindo, cooperando, agindo com o irmão aqui, cooperará com o irmão lá onde não for. Um grande pregador. Ele disse o seguinte, não, eu só entrego se for para o meu filho. Não que o filho não tivesse a chamada ministerial, até porque tem. Um grande ensinador tem a chamada ministerial. Mas ele disse, só entrego se for para o meu filho. Eu só saio daqui se morrer. Ele está nas mansões celestiais hoje. Então, outros já têm outro pensamento. Se é meu filho, eu não posso colocá-lo no meu lugar. Também não é por aí. Também conhecemos casos de pessoas que naturalmente seria o sucessor do pai, e não foi. E não foi o sucessor do pai. O pai, com medo, para proteger o filho, e não expôs o filho para a sua sucessão. Sofrimento para o filho. Irmãos, então não é por ser uma coisa, outra coisa. Mas hoje o que estamos vendo, o ataque de Satanás está aqui na região, na área eclesiástica. A política eclesiástica tem matado o Espírito Santo. Negociando-se igreja, negociando-se ministério, comprando de porteira fechada. Deus não está nesses eventos. Até porque a igreja de Cristo, ela foi comprada, ela foi remida pelo sangue do Cordeiro. E ninguém pode pagar esse preço. Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço. O que nós precisamos é entender o querer e a vontade de Deus está na direção de Deus, porque o Satanás está atacando justamente aí, na política eclesiástica. Onde as convenções era para ser um evento para a cura, para batismo no Espírito Santo, para operação de milagres, salvação de almas. Não. Tornou-se um campo de guerra.
uma arena de guerra, onde cada um vende, se possível for até a alma para Satanás, para assumir ou para não perder a oportunidade. Nós vemos agora o ataque de Satanás na esfera social. Os nossos jovens hoje já não se cuidam mais, não preservam mais a santificação para o casamento. Mas é comum levar uma vida promíscua, libertária, durante o namoro, e enfrenta depois um casamento cheio de desgraças. Porque enquanto solteiro viviam como casado, e depois de casado vivem uma vida de guerra, de batalha, de opressão. Nessa questão social, tem uma questão comportamental. A Bíblia diz que todo casamento, que todo relacionamento homossexual, este relacionamento é condenado pela palavra de Deus. É condenado. Mas aí vem as pessoas dizendo, é homofobia, é isso, é aquilo, ataque de Satanás. Mas nós, que temos o compromisso com a palavra, devemos ser sinceros e trazer a palavra como ela é. Corte onde tiver que cortar, e ataque onde tiver que atacar, e bater onde tiver que bater, porque é a palavra de Deus. E isso faz parte dos ataques do inimigo, ataque social. Ouvindo uma entrevista com um grande líder de um grande movimento neopentecostal, dizia que não se preocupa com o comportamento dos seus membros, não se preocupa com o comportamento, ele se preocupa com o céu. O que é isso? Banalização da graça, como se o céu entrasse de qualquer maneira. Não, é princípio. Deus não negocia princípios. Mas nós temos uma arma. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Hoje, a palavra de Deus, muitos não têm valorado, dado o devido valor à palavra de Deus. Faz-se movimentos onde a estrela do movimento é o artista, não é aquele que louva a Deus, o servo que louva, a serva que louva, não, o artista. E a palavra fica relegada em segundo plano. E a arma da nossa milícia nesta última hora é a palavra de Deus. Tudo o que está acontecendo na história, a história é a locomotiva do tempo. E essa locomotiva, ela se locomove sobre dois trilhos, chamado profecias. O trilho da profecia é que conduz a história do homem. E nós só vamos entender a história da humanidade, o caminho que está através da palavra de Deus, do trilho profético. Aqui está registrado o que vai acontecer. Então, lendo a palavra e falando com o autor da palavra, que é o Senhor nosso Deus, orando, é aí que nós vamos entender. É aí que nós vamos nos revestir da graça, que nós vamos nos revestir das armas espirituais e poder resistir o diabo. Porque hoje poucos fazem como Atos 13. Em Atos 13 havia doutores, havia profetas. Aí nós vamos encontrar lá em Antioquia. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca,
e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida, e de lá navegaram para Chipre. E aqui segue a viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. Quem o separou? O Espírito Santo. Aí voltamos. A igreja quando ora, a igreja quando jejua, a igreja quando consagra, ela prepara os melhores obreiros para fazer a obra de Deus. Os ataques de Satanás não param a igreja de Cristo. Enquanto a igreja de Cristo estiver alicerçada na palavra, dirigida pelo Espírito Santo, nós seremos vitoriosos e, quando o Senhor vier, subiremos ao seu encontro. Amém.